Que nós venhamos aqui sair, Pai, saciados, Pai, porque o Senhor falou conosco. E que nós venhamos sentir, Pai, no nosso íntimo, Pai, a Tua palavra, Pai, penetrando em nossos corações, Pai. É assim, Pai, que te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, verso 21 em diante. Esther está antes de Jó. Antes de Jó. Vem Jó, Salmos, então está antes desses dois livros. Esther, capítulo 2. Aleluia. Reencontrando só em reverência à palavra de Deus, coloque-se de pé mais um instantinho apenas, somente para esses versículos do 21 ao 23, e os demais versos que eu vou ler podem permanecer sentados. Esther, capítulo 2, verso 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Pode tomar o seu assento. Amém? O título da mensagem: tome a posição, vírgula, mantenha a posição. Amém? Posição, vírgula, mantenha a posição. Aleluia. Por que, igreja? Porque os planos de Satanás serão todos frustrados. Se a igreja mantiver-se na posição e fazer o que as Escrituras ordenam, todos os planos das trevas vão ser frustrados. Amém? E isso é em todas as áreas de nossas vidas, porque o diabo, ele tenta nos atacar em todas as áreas. E nós temos as nossas fraquezas. Nós temos fraquezas em áreas diferentes. Algumas coisas são semelhantes, outras não. Mas todos nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. E o diabo trabalha nisso. Ele investe nessas áreas para nos afastar de Deus, para nos afastar de Jesus, da sua palavra, da salvação. Mas a ordenança de Cristo na palavra é para permanecermos firmes. Firmes. É que nós vigiemos e oremos para não cairmos nas armadilhas do diabo. E acharmos que as coisas são assim mesmo, e não adianta lutar, e não adianta, porque isso é o que o diabo quer que você pense. Quando você está numa luta, quando você está numa batalha, quando você está num momento difícil, quando você está num momento de dificuldade, de enfermidade, o que o diabo quer é que você acredite que não há o que fazer. Acredite que você está sendo, provado para destruição. Ele quer que você acredite que Deus te abandonou, que Deus não está nem aí. Esse é o trabalhar das trevas. Mas Jesus diz para a gente manter essa posição, vigiar, orar, porque se sujeitarmos a nossa vida ao Senhor, como escreveu Tiago, e resistimos o diabo, ele vai o quê? Ele vai o quê? Fugir de nós. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos aqui uma grande história verídica. Temos aqui uma grande história verídica. É a história do povo judeu, nos tempos do reinado de Xerxes. Nós vamos ver aqui uma história, alguns conhecem, outros muito pouco, outros não conhecem nada da história,
nós vamos ver aqui a trama do mal contra o bem. E que acreditou que venceria o bem, e que por um período, por um breve momento, até reinou por um período. Mas depois, o que estava em oculto foi revelado. E quando foi revelado, este foi destruído, punido e destruído. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, o mal, ele reina por um curto período de tempo. Então, no capítulo 3, nós vamos ler bastante, porque não dá para contar essa história muito resumida. Eu não vou ler o livro inteiro, mas eu vou ler alguns versos a mais, para a gente entender a trama da história, tá? Ou seja, a Esther era uma mulher judia, ela fazia parte do povo de Deus, dos hebreus, e ela foi levada para ser esposa do rei Xerxes, e esse achou graças em Esther, e a amou como esposa, teve como esposa, e o resto do povo tinha liberdade. Os judeus moravam em toda a terra, governada pelo rei Xerxes, as suas províncias. O povo de Deus estava espalhado por essas terras, tinham suas casas, tinham seus lares, tinham suas famílias, tinham o seu trabalho, tinham as suas vidas cotidianas de maneira normal, como nós temos a nossa vida, como nós temos as nossas coisas. Então, eles viviam um tempo de paz. Porque esse rei, a gente lendo a história, ele não é um rei mau. Mas que por um momento foi também enganado. Por um momento ele também acabou sendo enganado. Mas, como diz a palavra, o que está em oculto vai ser revelado. E quando revelado, a devida punição acontece. E no capítulo 3, na verdade, no capítulo 2 ainda, eu acho que eu pulei aqui, não tinha marcado aqui, mas no capítulo 2 ainda, no verso 21, um dia quando Mardoqueu eu já li, mas vou ler de novo, só para você entender. Um dia quando ele estava sentado junto à porta do palácio real, ele ouviu 2 homens conspirando contra o rei, e que esses queriam matá-lo. E como ele era uma pessoa do bem, Mardoqueu era uma pessoa do bem, um judeu do bem, que temia Deus, e vivia uma vida correta, e defendia o que era certo, ele foi e contou a Esther, a rainha. E a Esther foi lá e contou para o rei, no nome de Mardoqueu. E então, descoberto essa conspiração, esses homens foram presos e depois mortos, foram punidos com a morte. Mas de cara, o Mardoqueu não recebeu nada por isso, mas ele nem tinha interesse em receber alguma recompensa, porque ele fez porque era uma pessoa do bem. E assim temos que ser nós, tem que ser cada um aqui. Nós temos que fazer o bem, defender o bem, sem esperar recompensa de ninguém, porque as recompensas são espirituais, elas vêm do Senhor, elas vêm de Deus para nós, ok? E aí, no verso 3, diz lá, eu quero frisar o finalzinho do versículo: tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Ou seja, tudo aquilo ali foi registrado num livro. Esse livro era chamado o livro das crônicas do rei Xerxes. Entendeu? Eles escreviam todos os acontecimentos nesse livro. Esse livro ficava em posse do rei. Ok? E no capítulo 3, verso 1 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Esperava-se aqui que ele honrasse Mardoqueu, mas ele honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Porque Amã foi o responsável por prender os homens, por levá-los à forca, para que o rei continuasse sendo honrado. Então o rei olhou para o Amã e falou: esse homem merece o meu reconhecimento, e deu a ele o reconhecimento, e ele foi colocado numa posição acima dos demais. E aí no verso 2 diz: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e se prostravam diante de Amã, conforme
as ordens do rei. Ou seja, o rei fez um decreto que todos deveriam se prostrar diante de Amã quando ele por eles passasse. Era uma forma de respeito, de continência a Amã. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. O Amã parecia um pouco rebelde, mas é que este judeu não se prostrava diante de homens, ele só se prostrava diante de Deus, o seu verdadeiro rei. Amém? Aí vamos ler mais um verso. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Ok? Verso 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: olha só a trama do mal, olha só a trama do mal, veja como o mal age minuciosamente, de forma sutil. Ele falou para o rei: existe um povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Mentira. Mentira. Ele disse: não obedecem às leis do rei. O povo judeu apenas não se prostrava diante do mal. Eles nem sabiam, não estavam nem aí com isso, eles não sabiam nem. Só porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Então ele tramou contra todo o povo de Deus e disse que esse povo desobedecia às leis do rei. Então ele ganhou o rei aí nessa conversa. Tá? E não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Lembrar que Amã era um homem muito rico e o rei o tornou ainda mais rico honrando a ele. E agora ele oferece prata, toneladas dela, para executar esse plano. Em vista disso, no verso 10, o rei tirou seu anel, selo de dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Carta branca. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, governadores, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. O ódio dele era contra todas as pessoas do bem. O ódio dele era contra todas as pessoas que temiam a Deus, que serviam a Deus. Lembra que Jesus falou aos discípulos: não fiquem admirados porque o mundo odeia vocês, porque odiou primeiro a mim. Entendeu? Então quem ama o bem, quem defende o bem,
quem defende o que é honesto, o que é correto, é odiado. Muitos de vocês trabalham, né, em empresas privadas, e lá, né, vocês trabalham com outras pessoas, e muitas dessas pessoas são pessoas incrédulas, são pessoas não convertidas ao Senhor, e essas pessoas, elas amam o quê? Elas amam a iniquidade, elas amam a mentira, elas amam a fofoca, elas amam se dar bem em cima dos outros, humilhar pessoas, fazem o que for necessário para subirem, para ter o que querem, não se importando com o seu próximo. Ou eu estou errado? Não é assim que eles agem? Falam mal da empresa, falam mal do patrão, falam mal do salário, falam mal de todo mundo, falam mal até da mãe se brincar. Entendeu? Então esses são seres humanos sem temor a Deus e que amam a iniquidade. E aí quando você que é do bem fala alguma coisa, você é odiado por eles. Quando você os repreende, procura repreendê-los de uma maneira saudável, eles não aceitam. E alguns se tornam até inimigos, porque você defendeu o que é correto, defendeu o que é certo. Se você falar a favor da sua empresa, você é um puxa-saco, né? Aí você já não faz mais parte do grupinho, e assim por diante. Assim agem eles, e assim agiu Amã contra o povo de Deus, certo? Vamos terminar de ler o 13 então, de novo. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Agora vamos pular. Esse era o plano das trevas. Esse era o plano das trevas. Já estava totalmente tramada a trama. O plano de destruição estava perfeito. Não havia falhas no plano. Não havia como eles não conquistarem, como Amã não conseguir o seu objetivo. Ele conseguiu o favor do rei. Ele conseguiu o anel selo do rei. Sabe o que significa? Que ele podia ordenar e desordenar, porque ele tem um anel selo do rei. Lembra que, semelhantemente, um homem do bem recebeu também um anel selo de um rei? Lembram quem foi? Lá no Egito, José. Ele recebeu um anel selo do rei, e aquele anel selo do rei, do faraó, dava a ele autoridade sobre todo o povo, sobre todas as províncias, sobre toda a nação. Ele podia mandar e desmandar, e o faraó ainda falou: ele só tem acima dele a mim, só eu tenho mais poder que ele, então ninguém mais tem o poder que ele tem, obedeçam-no. Amã tinha esse poder agora, para destruir o povo de Deus. Quando um recebeu o anel selo para fazer o bem, e assim o fez, e a nação prosperou, o Egito prosperou, assim agora este anel selo está nas mãos de um homem mau, que vai usar este anel de poder e de autoridade para a destruição do bem. Mas os planos dele vão ser frustrados, porque Deus está do lado de quem? Deus está com quem? Está com aqueles que amam a sua palavra, que amam fazer o bem, que amam o seu próximo, que fazem boas obras. Deus está do lado deste povo. Ele vai guerrear por este povo, ok? Sabia que o livro de Esther é um livro que não fala o nome de Deus? Não fala o nome de Deus. Interessante, curioso, não fala o nome de Deus, mas vemos Deus agindo em toda a história, neste livro, claramente. Agora, a posição do intercessor. Olha a posição do intercessor. Esther 4, verso 1 ao 17. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza. O que isso quer dizer? Quando eles faziam isso, o que isso representava? Se vestir dessa forma, se humilhar, Eles estavam se humilhando diante de Deus para alcançar o favor de Deus a seu favor. Entendeu? E ele fez isso, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei,
houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Eles jejuaram quando chegou a notícia de que havia um decreto do rei para a aniquilação total dos judeus. Eles também se humilharam diante de Deus, fizeram jejum, choraram, se lamentaram. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Verso 4. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ou seja, ela não sabia ainda do decreto. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Olha a primeira reação da Ester, que é a reação de muitos crentes, em algum momento. Ela diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Sabe uma coisa? Eu quero colocar aqui, dentro dessa leitura agora, do que a gente acabou de ler, é assim, muitas pessoas têm medo. Não vou falar de crente não, vou falar das pessoas do bem, porque não é só o crente que é pessoa do bem, não é só o cristão que é pessoa do bem, existem muitas pessoas do bem ainda não convertidas, pessoas que são conservadoras, pessoas que amam a família, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, mas que têm medo. Muitas pessoas, por exemplo, dessas pessoas que são pessoas boas e que têm fama, têm poder. Vamos falar das pessoas que têm seguidores na internet, pessoas que têm milhões de seguidores. Muitos desses sentem o medo que Ester sentiu, né? Qual o medo deles? De que se eles se posicionarem a favor do que é certo, eles podem perder muitos seguidores, e isso seria para eles o quê? Morte. Seria morte para eles, perder seus seguidores. Mas alguns corajosos não se importaram com isso, se iam perder seguidores, e pronunciaram estarem em defesa do bem, estarem em defesa do correto, estarem em defesa da família, estarem em defesa da vida, sem se importar. Então muitos ainda têm medo de se posicionar. Agora falando dos crentes, muitos crentes também têm medo de se posicionar em algum momento. Veja o que aconteceu com Mardoqueu. Ele ouviu a conspiração de que aqueles dois iriam matar o rei, e ele sem medo foi lá e revelou a Ester, que por fim revelou ao rei. Mas muitos têm medo, tem medo de perder suas vidas, tem medo de serem perseguidos, tem medo de serem odiados. Mas qual deve ser a posição? Porque estamos falando de posição. Qual deve ser a posição do crente? Não ter medo. Não importa se seremos amados ou seremos odiados, importa-nos fazer o que é certo, fazer o bem, defendê-lo.
Importa-nos defender a família, defender as leis que glorificam a Deus, que exaltam o Senhor, quer nos amem, quer nos odeiem. Jesus foi odiado pelo mundo. Ele foi odiado e ele não estava nem aí. Ele não veio aqui para fazer a vontade do mundo. Ele não veio aqui para fazer a vontade dos homens. Ele veio aqui para fazer a vontade de seu Pai, que também agora é nosso Pai, por causa dele. Então, qual deve ser a posição dos filhos de Deus? Imitarem Jesus, fazerem a vontade do Pai, como Jesus fez. Entendeu? Então, o medo dela, olha, não é bem assim. Fala para ele que se eu for lá, eu posso ser morta, eu vou perder minha vida. Aí, terminando aqui, e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela está com medo. Quando Mardoqueu, no verso 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Aí me fez lembrar uma frase dita, por um dos servos de Deus lá, melhor, pelo próprio Jesus: se o povo se calar, as pedras clamarão. Entendeu? Mas ai daqueles que não clamaram, ai daqueles que não se posicionaram, se as pedras tiverem que clamar. Compreendeu? Então aqui ele deixou bem claro, Deus vai nos livrar de qualquer outra maneira, mas você que se omitiu, não vai escapar dessa morte, não vai escapar dessa consequência, porque se omitiu, não quis se envolver para preservar a si mesma. Entendeu? Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Olha a palavra. Muitos de nós, às vezes, não entendemos situações que vivemos na vida, em algum momento dela. E a gente pode, neste momento, fazer uso dessa palavra aqui, para pensar nisso. Por que eu estou aqui? Por que eu estou trabalhando naquela empresa? Por que eu fui colocado neste país? Por que eu nasci neste país? Por que eu moro nesta vizinhança? Por que Deus me trouxe para cá? São muitas perguntas que nós podemos fazer. Será que cada uma dessas coisas não são um propósito de Deus para nós? Será que não há um propósito de Deus para cada um de nós, acerca do que nós vivemos, acerca do que nós temos, acerca de onde nós moramos, onde nascemos, aonde trabalhamos, com quem nos casamos? Será que não há propósito de Deus em todas essas coisas? Há propósito até em doenças que às vezes por elas nós passamos. Deus às vezes tem propósito até com enfermidades que nós vivemos. E Ele diz muitas vezes para nós, quando a gente para prestar atenção, não é para a morte, eu estou permitindo isso para a minha glória. Não é para a tua morte. Como isso não era para a morte de Ester. Entendeu? Muito bem. Aí, no verso 15, então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu. Ela entendeu, irmãos. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Olha o jejum. Jejue em meu favor. O jejum sempre vem acompanhado de oração. Então, ela pediu que o povo jejuasse em favor dela, porque ela ia até o rei. Ela ia até o rei. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meus irmãos, minhas irmãs, essa tem que ser a posição do crente. A gente não pode ter medo de fazer o que é certo, porque isso pode ser um risco para nós.
Isso pode ser um risco para nós. Uma atitude muito legal que eu vi, né, me contaram, me mostraram uma foto da Igreja Assembleia de Deus, um dos ministérios da Assembleia de Deus, que pegou uma bandeira do Brasil gigante e colocou assim na frente, assim, e foi criticada, está sendo criticada, ou pediram para remover, queriam uma lei para remover, para proibir. Eles não tiveram medo da oposição, não tiveram medo das críticas, não tiveram medo de perder membros, porque infelizmente na igreja tem muitos membros que estão do lado errado. E eles não têm medo, não tiveram medo de perder essas pessoas. Nós que somos do Senhor, liderando, cuidando de um rebanho para Deus, a nossa preocupação, né, não é em números. A nossa preocupação é em manter o rebanho firme na presença de Deus, cuidar dele para Deus. Então, se tiver que sair alguém, sai. Por quê? Porque a gente vai sempre defender o que é certo. Nós vamos sempre defender o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que louva e glorifica o nosso Deus. E isso não vai agradar todo mundo. Assim como você não vai agradar todo mundo onde você mora, ou você não vai agradar todo mundo onde você trabalha, você não vai agradar os seus familiares todos. Entendeu? Não importa, irmão, vocês não têm que ficar preocupados com, mas eu vão virar a cara para mim. Não importa. São nesses momentos que nós descobrimos quem é quem. Deus vai revelando tudo para nós. Na pandemia houve uma grande revelação. Revelou-se na pandemia quem realmente é crente e quem não é. Porque um monte de crente ficou com medo, se enfornou dentro de casa, não saía para a rua, não recebia ninguém em casa. Salvo pessoas que tinham lá, né, doenças, né, que é chamada de comorbidade. Né, a gente respeitou essas pessoas, respeitamos até os dias de hoje. Mas, no geral, pessoas sadias, pessoas que deveriam viver por fé e não por vista, se esconderam. Líderes que se dizem de Deus, fecharam as portas e decidiram obedecer a homens. Mas, pastor, leis estão aí para serem obedecidas. Leis estão aí para serem obedecidas quando essas leis não ferem a santidade de Deus, não ferem a fé. Quando Pedro foi proibido pelos governantes, pelos magistrados, pelas autoridades lá em Israel, lá no Império de Roma, quando ele foi, né, foi dito para ele que ele estava proibido de falar de Jesus naquela terra, ele não obedeceu não, irmãos. Ele falou assim, para mim, importa mais servir a Deus do que aos homens. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aí amanhã o camarada lá, o ladrão ganha, e aí ele bota lá a lei, né, de legalização de drogas, então a gente vai dizer, não, você é lei, tudo bem, deixa meu filho comprar as drogas. É lei, não tem problema. Você vai tomar esse tipo de posição? Não, agora o aborto foi legalizado, então deixa abortar. A gente vai simplesmente se calar? É que nem quando colocaram a lei da palmada, não pode dar surra nos filhos, não pode corrigir os filhos com a vara, que é crime. Eu ia deixar de cumprir com aquilo que me foi orientado pela palavra, de usar a vara? Jamais. Mesmo correndo um risco de ser denunciado, quem manda dentro da minha casa sou eu sou o pai. Quem manda nos meus filhos sou eu. Quem tem autoridade sobre meus filhos sou eu, não é governo. Entendeu? Então, a posição que o crente tem que ter, meus irmãos, de obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz, não matarás. Então eu vou ser a favor de aborto? Não, porque agora é lei, eu vou simplesmente me fazer omisso, porque é lei agora, eu simplesmente vou aceitar. Não vou aceitar, nem que eu tenha que morrer por isso. Entenderam, irmãos? Essa é a posição de um crente. Manter-se nessa posição, tá? E, por fim, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Verso 17, Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Amém? Os servos em ação, os servos de Deus em ação. Capítulo 5, verso 1. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha
e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Deus moveu o coração do rei. Irmãos, esse é o poder da oração, esse é o poder do jejum, isso é o poder de crente que mantém-se na posição. Deus age em favor, Deus opera, entendeu? Assim operou no coração do rei. O coração dele foi misericordioso. Não, é porque ele amava Ester. Irmãos, ele tinha um harém. Ester era uma das esposas, entendeu? Então Deus operou no coração daquele homem, e ele olhou com olhos bons para ela, e lhe pergunta o que ela quer. Até a metade do reino ele daria para ela, até a metade do reino. E aí, no verso 4, pula para o 4, respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. 5, disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido a você. E Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agradar atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Ou seja, o povo de Deus está em ação. Ela está sendo coberta de oração. Ela está coberta de oração. Ela está coberta de um povo orando e jejuando por ela. Deus colocou no coração dela o que deve ser feito, como deve ser feito. E aí vem o mal achando que já venceu. Agora vem o mal achando que já venceu. Capítulo 5, verso 9. Olha só. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, se controlou e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua esposa, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. O mal está todo feliz, achando que as coisas estão dando certo para ele, né? Ele está pensando que já ganhou, já venceu. Vai ver a morte de Mardoqueu e o povo de Deus. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu não vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Então o camarada está lá, na maquinação do mal, está tudo dando certo para ele, ele acha que já ganhou, e ele ainda tem apoio de tantos outros. Ele tem apoio de todos os outros que querem também o mal de Mardoqueu, que querem o mal do povo judeu, e aí sugerem para ele, dão uma ideia para ele: faz uma forca aí, de 20 metros aí, e fala para o rei, ele te colocou lá em cima, ele te deu honra, você vai lá para casa no banquete da rainha, olha como você é importante, tudo que você pedir para o rei, ele vai te dar. Pede a cabeça de Mardoqueu na forca.
Aí ele falou: é isso aí, é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Né? Aí, o efeito da oração do povo de Deus, do jejum, estão para agora alcançar o resultado final. Deus está ouvindo cada oração, Deus está aceitando cada jejum, está agindo, coisas estão acontecendo, não são muitas ainda, mas estão acontecendo. Então há uma luz iluminando, dizendo que nós estamos no caminho certo. Deus está dizendo: continue, continue. E aí vem o efeito da oração. O que diz Tiago 5,16 na parte B do verso? A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Ok? Olha o capítulo 6, verso 1 em diante. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Olha que coisa interessante. A rainha convidou ele para o banquete, quer lhe fazer um pedido, ele não sabe qual é o pedido, ele está, ansioso, ele está preocupado: o que será que a minha esposa, o que será que a Esther quer? O que será? Eu estou preocupado, será que alguma coisa, será que ela não está bem? E ele preocupado, perdeu o sono. O rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o quê? O livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Lembra que lá atrás a gente leu que todos os acontecimentos no reinado iam sendo escritos nesse livro? E o que estava escrito lá? O que fez Mardoqueu. E Mardoqueu não tinha sido recompensado. O rei não prestou atenção nisso, passou batido. Ele honrou o cara errado, mas ainda não percebeu, ok? Verso 2: e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no palácio? Olha, resultado de oração, resultado de intercessão. Quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus não é omisso, quando o povo de Deus não falha no propósito. Olha o resultado, olha só. Por um acaso, quem estava lá? Por um acaso, irmãos. Para quem ora, para quem serve a Deus, existe acaso, irmãos. Todas as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque nós mantemos a nossa vida com fé em Cristo. Todas as situações acontecem porque Deus é que permite que sejam assim. Entendeu? Então olha lá. Seus oficiais, nada lhe foi feito, que perguntou: quem está no palácio? Verso 4. Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o que, irmãos? O enforcamento do Mardoqueu. Os planos do diabo sempre vão ser frustrados. Amém? Aleluia. E ele entrou no palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio, façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ó Amã, é comigo a coisa, eu sou o cara aqui, né? Ele já imaginou: eu vou pedir a melhor coisa que se pode pedir, o rei vai me honrar. Julgamentos precipitados são perigosos, muito perigosos, entendeu? E então ele disse: o que deve fazer ao homem o rei que tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Esse camarada aqui parecia até Satanás, parecia até o diabo lá no reino de Deus, lá na glória, lá na eternidade.
vou fazer um trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Parece o próprio diabo, o próprio Lúcifer, né? E o que aconteceu com Lúcifer? Foi lançado fora do reino de Deus para toda a eternidade. Em seguida, verso 9: sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã. Olha que da hora, meu Deus, que coisa tremenda. Vá, depressa, apanhar o manto e o cavalo. Até aqui o Amã está feliz. E faça ao judeu Mardoqueu. Imagina o semblante do Amã na hora que ele ouviu isso do rei, irmãos. Imagina o semblante. Faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Eita, ele lembrou, junto à porta onde eu vejo aquele camarada todo dia e eu odeio, quero matá-lo. E agora eu vou ter que ir lá e honrar o cara. Não omita nada do que você recomendou. Verso 11: então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu. Olha o conselho que você me deu. Essa daí merecia isso, né? Meu Deus, arruinado.